paz do Senhor Jesus, meus irmãos, quero aqui trazer uma palavra da parte de Deus para o meu e para o seu coração. Jeremias capítulo 1, versículo de número 4 em diante. Diz assim a palavra do Senhor. Assim veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. E antes que saísse da madre, te santifiquei, e as nações te dei por profeta. Então, Deus falando com Jeremias, nesta visão que Jeremias teve, ele dizendo para Jeremias que antes que ele fosse formado, antes que ele saísse da madre, Deus já tinha escolhido ele e colocado como profeta. Essa palavra que ele está dizendo, antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. Oh, meu irmão, antes que Jeremias fosse formado, Deus já conhecia. A Bíblia vai dizer que Deus, ele é onipresente, onipotente e onisciente. Ele conhece todas as coisas, conhece a minha vida e conhece a sua vida. Mesmo antes de haver nascido, ele já nos conhecia. Aqui ele fala no versículo 6, então disse eu, Jeremias dizendo, então disse eu, Senhor Jeová, eis que não sei falar, porque sou uma criança. Olha aí, ele dizendo que não sabia falar porque era uma criança. Mas o Senhor me disse, não digas eu sou uma criança, porque aonde quer que eu te enviar, irás, e tudo quanto te mandar dirás. Deus, ele nos escolheu desde o ventre da nossa mãe, para fazermos a obra dele, para buscar as pessoas, para ganhar almas, fazer a diferença nessa terra. Não adianta colocar desculpa, não adianta falar que não consegue, não adianta falar que é pequeno, que não sabe falar, como Jeremias. Jeremias, ele estava dizendo que não sabia falar porque era uma criança. Ele fez igual Moisés. Moisés, em Êxodo capítulo 4, capítulo 3, versículo 4 em diante, Moisés fala sobre isso também. Quando Deus chama ele para tirar o povo do Egito, ele fala que eu não sei falar. Como que eu vou dizer na frente deles? Inventando desculpa, inventando alguma coisa para poder não fazer a obra de Deus. O que Jeremias estava fazendo aqui? Ele estava alegando que ele não tinha capacidade, que ele era inexperiente. Mas é Deus que capacita, é Deus que nos chamou, foi Ele que nos chamou, Ele vai nos capacitar cada dia mais para fazer a obra dele. A obra é dele e não é nossa. Nós somos ferramentas nas mãos do Senhor. E ele continua dizendo, versículo, mas o Senhor disse, não diga eu sou uma criança, porque aonde quer que eu te enviar, irás, e tudo quanto eu te mandar dirás. Aonde que ele enviar, meu irmão, é porque ele vai cuidar de você. Se ele te enviar, é porque ele sabe que você tem condições, que você tem capacidade para fazer a obra dele. Ele sabe disso. E dentro daquilo que você não sabe ainda, não tem experiência ainda, dentro daquilo que nós não sabemos, ele vai nos ensinar. Ele vai nos capacitar para fazer a obra dele. O importante é que a obra do Senhor seja feita. No versículo 8 ele diz assim, não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor.
Vêm os momentos difíceis, vêm as perseguições, vêm tantas coisas contra nossas vidas, principalmente quando nós estamos dispostos a fazer a obra do Senhor. Mas ele diz aqui que ele vai nos livrar. Eu estou contigo para nos livrar. Você olha para pessoas, pastores, que têm 30 anos de ministério e está vivo porque acreditou na chamada, obedeceu a Deus naquilo que Deus estava dizendo a ele. Está aí contando testemunho, contando bênção, contando experiências que viveu ao longo do seu ministério. Deus, ele precisa de mim e precisa de você. Ele diz aqui, versículo 8, não temas diante deles, diante das pessoas que são da oposição, diante daqueles que se levantam contra a obra de Deus. Não podemos temer diante deles. A obra do Senhor tem que ser feita. A obra do Senhor Jesus tem que ser feita por mim e por você. Nós somos sequências dos profetas, nós somos sequência dos apóstolos e nós temos que levar a obra do Senhor adiante. Se você observar no versículo 17, ele diz assim: Tu, pois, cinge os teus lombos, levanta-te e diz-lhe tudo quanto eu te mandar. Não desanimes diante deles, porque eu farei com que não temas na sua presença. Olha, isso é muito forte, meus irmãos. Tu, pois, cinge os teus lombos, quer dizer, prepara. Levanta-te e diz-lhe tudo quanto eu te mandar. Tudo que Deus mandar, temos que dizer, temos que falar. Porque a obra é dele e ele tem pressa que esse evangelho seja anunciado. Aqui, não desanimes diante deles, porque eu farei com que eles não temas na tua presença. Porque é Deus que nos chamou, é Deus que nos capacita, é Deus que está no controle de tudo. Não se preocupe. Se Deus te chamou, Ele está te capacitando para fazer a obra dele. Não adianta falar que não sabe falar, que é uma criança, mas Deus está te chamando, está me chamando. E nós temos que cingir os nossos lombos e fazer a obra do Senhor, porque Ele precisa de mim e precisa de você para pregar o Evangelho. Observe que Jeremias ele quis sair fora, porque não é fácil, a carga é pesada. Jeremias sabia disso. Moisés também sabia. Ele já tinha vivido no Egito e ele sabia que era difícil as coisas lá no Egito para ele após ele ter saído de lá. E agora Deus chama Moisés. Moisés também colocou desculpa. E Deus falou assim, é você mesmo que vai. E Deus arruma um ajudante para Moisés. Deus ele faz as coisas de uma forma que nós não entendemos. Mas o importante é que a obra seja feita. Moisés era o filho mais novo da família. E agora Deus arruma um ajudante para Moisés. Quem? Arão, o seu irmão, que era mais velho do que ele ainda. Moisés ele estava sendo chamado com 80 anos de idade para tirar o povo do Egito, para fazer a obra de Deus. E agora, Deus fala para Moisés, não se preocupe, eu vou arrumar um ajudante para você, um companheiro de ministério para você. E agora, ele arruma Arão, que era mais velho do que Moisés, para poder fazer a obra de Deus. E você que tem 10, 15, 20, 30 anos de idade, 40, 50 anos de idade,